Imitação de Cristo, capítulo 10 do livro 2, do agradecimento pela graça de Deus. Dispõe-te mais a paciência que a consolação, mais para levar a cruz do que para ter alegria. As consolações espirituais excedem todas as delícias do mundo e todos os deleites da carne, pois todas as delícias do mundo ou são vãs ou torpes, e só as do Espírito são suaves e honestas, nascidas que são das virtudes e infundidas por Deus nas almas puras. Deus faz bem nos dando a graça da consolação, mas o homem faz mal, não retribuindo tudo a Deus com ação de graças. E se não se nos infundem os dons da graça, é porque somos ingratos ao autor, não atribuindo tudo à fonte original, criando falsa liberdade de espírito e demasiada confiança em si mesmo. Deus tira do soberbo e dá ao humilde. Não quero consolação que me tire a compunção, nem desejo contemplação que me seduz ao desvanecimento. Afinal, nem tudo que é sublime é santo, nem tudo que é agradável é bom, nem todo desejo é puro, nem tudo que nos deleita agrada a Deus. Aqui eu já vou fazer um parênteses de como o capítulo 10, ele se aprofunda no abandono à divina providência, a importância de pedir virtudes espirituais, principalmente a humildade, e como todo sofrimento entregue a Deus tem valor, todo sofrimento que fica conosco não valeu de nada, só sofreu por sofrer. Mesmo que Deus não queira o nosso sofrimento, que está inclusive no livro do Renato Meng, Por que Sofremos? E nos livros do padre Gabriele Amorfi, enfim, vários capítulos da literatura católica, Deus não quer o nosso mal nem o nosso sofrimento. Mas se alguma coisa acontece na nossa vida por força maior, mistério, pela ação do outro e a nossa própria ação, porque nós somos criaturas livres, se nós erramos, se erram com a gente e existem coisas que por algum motivo Deus não impede que aconteça, Deus pode tirar um bem maior de tudo, desde que nós nos entreguemos sempre com confiança à divina misericórdia e à divina providência. Nem tudo que a gente acha que é uma graça na nossa vida é uma graça na nossa vida. Às vezes você está pedindo muito por uma solução e ela não está acontecendo. Confia em Deus. Algum motivo que só Ele vê está por trás dessa decisão. Olha que palavra pesada. Afinal, nem tudo que é sublime é santo, nem tudo que é agradável é bom, nem todo desejo é puro. Então, às vezes a gente reza muito por uma coisa e essa coisa não vai fazer bem pra gente. Mas a gente só vai ver isso, se for ver, pode ser daqui a um mês, um ano, 10 anos, 50 anos, ou só quando a gente morrer, que a gente vai entender tudo que Deus fez por nós na sua infinita misericórdia. Olha esse tópico. Não quero consolação que me tire a compunção. Ou seja, a gente quer uma consolação, principalmente uma consolação celestial, mas detalhe, muitas vezes nas nossas orações, nós não pedimos consolações de Deus, nós pedimos consolações mundanas para nos distrair. E não necessariamente isso é uma coisa boa. Mas veja só, não importa a natureza da consolação, que aí entra no capítulo anterior, né? No capítulo 9 falava de não pedir, não cair na armadilha de se distrair com consolações terrenas, né? Mundanas, humanas, mas também entender quando não tiver acesso naquele momento à consolação divina de Deus.
E aqui ele complementa o porquê disso. Se no capítulo 9 ele nos convida a aproveitar os momentos sem consolação, no capítulo 10 ele fala mais. Não quero consolação que me tire a compunção. Ou seja, eu não quero uma consolação que me tire do caminho para a eternidade, para o céu. Eu não quero uma consolação que me leve para o caminho errado, para o pecado, para a negação da fé, para o afastamento de Deus, algo que parece bom, mas não é puro. Não desejo a contemplação que me seduz ao desvanecimento, que é esquecer do que está aqui. Pediu e aquilo não trouxe um bom fruto. E quem sabe o que há de melhor na nossa vida, os melhores caminhos, é Deus. Então, se abandonar a divina providência e pedir humildade e virtudes. Continuando, dá a Deus o que é de Deus, conforme Mateus capítulo 22, e atribui a ti o que é teu, isto é, dá graças a Deus pela graça. E só a ti atribui a culpa e a pena que a culpa merece. Então aqui é de novo um chamado para a gente lembrar que nós somos a criatura, nós somos o nada e Deus que é criador é o tudo. E se a gente pede muito uma coisa e ela não está vindo, a gente tem que se manter na fé. Porque nós como nada, as nossas ideias podem ser também reflexo desse nada. E tudo o que vem de Deus, o sim e o não, o barulho e o silêncio, a gente tem que confiar que é o melhor em nossas vidas, mesmo que a gente não entenda. Agradece, pois, os menores benefícios e maiores merecerás. Se considerarmos a grandeza do benfeitor, não há dom pequeno ou de pouco valor, porque não pode ser pequena a dádiva que nos vem do soberano Senhor. Ainda quando nos der penas e castigos, devemo-lhe agradecer, porque sempre é para a nossa salvação, tudo quanto permite que nos suceda. Aqui eu vou fazer mais um parênteses que aparece muito nos episódios, quando eu faço o podcast dos livros do padre Gabriele Amorfi, que é um padre exorcista, e do Tratado do Purgatório e do Inferno. Às vezes a gente leva um puxão de braço do nosso Pai Celestial e a gente chora porque o Pai gritou com a gente. O nosso braço tá roxo, tá latejando, tá doendo e a gente acha que Deus é ruim. Mas a gente tá vendo com os olhos da criança, da ignorância da criança, da pequenez da criança, que não vê o contexto como um todo, que não sabe de nada. E aí a criança tá chorando porque o pai brigou, mas o pai salvou aquela criança de um problema muito maior. A criança estava tentando subir numa mesa de vidro e o pai, querendo evitar uma tragédia, puxou pelo braço e gritou. No fundo, aquilo foi uma bênção, mas a gente, na nossa ignorância, não consegue entender. Se desejares a graça de Deus, sê agradecido quando a recebes e paciente quando a perdes. Seja cauteloso e humilde. Rogai e vigiai. Então, talvez a mensagem desse capítulo 10 é em concordância plena, principalmente com o capítulo 9, imediatamente anterior, é o seguinte: faça uma oração do teu coração para Deus em louvor e graças a Deus. Agradeça por toda a tua vida, agradeça por tudo que você lembra, que você entendeu, e também pede para Deus a virtude de agradecer o que você não entende, mas que se você confia em Deus e se abandona nele, tudo será para o melhor, tudo fará sentido um dia, talvez não aqui, talvez no céu, mas vai fazer sentido. Então peça desde já a virtude de agradecer pelo que você não entende também. Deus seja louvado.